canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos, que faça que a nossa inteligência seja atenta às coisas de Deus, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos falar, e que possamos guardar a santa palavra de Deus e os ensinamentos da igreja, e possamos ser cristãos realmente, não só de ouvintes da palavra, mas também de praticantes da palavra. Que Deus possa nos iluminar hoje sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. E vamos gravar mais um vídeo hoje, ok? Eu peço a você, eu sou teólogo, catequista, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta. Se você tem uma sugestão de tema, deixe aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te atender, ok? E dia de segunda-feira, geralmente, a gente faz um vídeo aleatório, tá? De algum tema da nossa fé. Quarta-feira, estudo bíblico. Estamos estudando o Antigo Testamento, depois vamos estudar o Novo. E sexta-feira, o estudo do Catecismo da Igreja, que é a nossa regra de fé. Ok? Então, gente, hoje eu quero fazer um vídeo contando um pouco da vida de um dos personagens mais controversos da história do cristianismo. Eu quero falar um pouco hoje sobre Martinho Lutero. Por quê? Porque dia 31 agora não é só dia do Halloween, não. É dia do Halloween. Eu já fiz um vídeo aí sobre o Halloween. Se você quiser assistir, vai lá na playlist do canal. Lá tem vários vídeos, que esse canal aqui já vai para 3 anos, graças a Deus. E eu tenho bastante vídeos aí no canal. Então, se você quiser assistir algum vídeo para trás, que eu já gravei, vai lá na playlist e você vai assistir. Procure lá. Então, acho que foi o ano passado, eu fiz um vídeo sobre o Halloween. Tá? O perigo que é o Halloween para o cristão. A gente não deve participar de Halloween. Halloween é uma festa pagã. Então, dia 31 de outubro não é só festa, não é só Halloween, não. É o dia da Reforma Protestante, é o dia que Lutero protestou contra a Igreja Católica. Então, tem muita gente que idolatra o Lutero e tem muita gente que detesta o Lutero. Uns falam que ele está no céu, que ele foi um homem maravilhoso, que libertou o cristianismo da Igreja Católica, do paganismo, né? Então tem gente que bota ele lá no céu. E tem aqueles que botam ele lá no inferno também. Diz que já santos tiveram visões dele no inferno. O que a igreja fala sobre Lutero? O que a igreja ensina sobre ele? Tem filmes, tá? Se você quiser, tem muitos filmes aí sobre Lutero. Só que eu acho que a maioria deles, eu acho que todos os filmes que eu já vi sobre Lutero é dos protestantes, né? Se eu não me engano, tem um filme do Lutero que é da própria, os luteranos quem fizeram, tá? Então, lógico que eles vão exaltar o Lutero, né? E vão, vamos dizer assim, colocar ele lá como o salvador da pátria, coisa que ele não é, tá? Eu já vou adiantando que algumas coisas ele tinha razão, mas ele errou num ponto crucial, tá? Tanto que ele termina a vida dele angustiado. Dizem que ele morreu totalmente angustiado por causa da confusão que ele arrumou. Então, eu quero, já que dia 31 agora é o dia, né, da reforma que ele fez, que não foi uma reforma, foi uma revolução. Então eu quero conversar um pouco sobre o Lutero, tá? Quem foi ele, um pouquinho da vida dele, se você ainda não conhece um pouco, claro que eu vou resumir, que é muita coisa, tá? E também as coisas que ele falava, tá? Aonde ele errou, aonde que ele acertou, tá? E qual é a visão da igreja hoje sobre Lutero, tá?
Então vamos conversar um pouco aí então sobre esse personagem, esse homem tão enigmático que foi Martim Lutero, ok? Então eu vou resumir aqui um pouco a vida dele, tá? Porque é muita coisa, como eu falei. Se você quiser aprofundar, tem livros, né? Além dos filmes, tem livros sobre Lutero, tá? Eu tenho esse livro aqui que fala um pouco sobre a vida dele, tá? Como entender a Reforma Protestante. Tem uma foto dele aqui com a Bíblia na mão, tá? Uma estátua, uma imagem dele aqui com a Bíblia na mão, tá? Então, para entender a Reforma Protestante, aqui tem, nesse livro, tem um pouco da vida dele, tá? Mas tem, como eu falei, ou se você não gosta de ler, você também pode assistir filmes, procurar na internet aí, você vai ver você vai ter um raio-x sobre a vida do Lutero, ok? Vamos lá, eu vou fazer um resumo rápido da vida dele aqui, porque o que nos interessa é aquilo que ele falou, porque ele dividiu o cristianismo, né, gente? Tá? Graças ao Lutero, a igreja perdeu 1/3. A Europa, pra você ter uma ideia, a Europa, que era praticamente católica, se dividiu. Hoje, né? Tá certo que hoje a Europa hoje virou pagã, né? Hoje estão fechando igreja na Europa. Mas antes do Lutero, a Europa era católica, né? Depois, com o Lutero, houve uma divisão na Europa entre, né, o catolicismo e o protestantismo, e acabou chegando também no Brasil, que nós já fomos 100%, 90% de católicos. Hoje somos 60%, 56%, 60%, tá? Graças à revolução que Lutero fez, né, a divisão que Lutero fez no cristianismo. Mas graças a Deus isso está mudando, tá? Eu tô recebendo muitos vídeos aí na internet, né, que as pessoas estão estudando mais e muitas estão voltando para a igreja, e graças a Deus isso vai acontecer, porque Jesus prometeu, né, que vai haver uma só fé, um só rebanho e um só pastor, e Jesus rezou isso lá no Evangelho de São João, capítulo 17. Quem saiu da igreja vai ter que voltar. E foram eles que saíram, não foi os católicos que saíram, eles, os protestantes, que saíram. Então eles vão ter que voltar, e eles vão voltar, tá? Então vamos conversar um pouco sobre quem foi realmente Martinho Lutero, tá? Bem, gente, ele foi uma pessoa muito complexa, tá? Ele nasceu na Alemanha, ok? Eu vou resumir, gente, porque é muita coisa. E o que mais nos interessa não é a vida dele, mas aquilo que ele ensinou, aquilo que ele pregou. Que muita gente segue ele até hoje, tá? Inclusive tem uma religião dos seguidores de Lutero, né? A igreja luterana, ok? Foi a primeira igreja protestante que ele fundou. Depois vieram, hoje são mais de 20 mil, né, igrejas protestantes, mas a primeira foi a luterana, porque foi seguidora de Lutero, ok? Então ele nasceu na Alemanha. Os pais dele eram católicos, só que os pais dele também não eram aqueles católicos fervorosos, eram católicos supersticiosos. Eles eram muito supersticiosos. Naquela época tinha muita superstição também. A gente tem que falar a verdade. E o Lutero, desde pequeno, ele tinha um complexo muito grande, e ele viu o demônio em tudo. Na biografia dele, a gente vê que ele mesmo falava que ele tinha visões do demônio, ele viu o demônio em tudo. Então ele sempre foi uma criança complexada. Ele sempre acreditou em Deus, mas não naquele Deus vingativo, que punia. O Deus do Antigo Testamento. Não é que Deus era assim, não. Deus é amor. Mas a visão dele é aquele Deus lá do Antigo Testamento, que pune, vingativo, não é o Deus amoroso, não é aquele Deus amor do Novo Testamento. Então, o Lutero, ele era mais ou menos assim, tá? Religioso, supersticioso, a família, não é? E, vamos dizer assim, acreditava que tudo era o demônio, igual muitas seitas hoje protestantes também, qualquer coisinha é o demônio, né? Você tem uma dor de cabeça, é o demônio. A gente vê isso muito em algumas seitas protestantes hoje. O Lutero era mais ou menos assim. Se ele sentisse uma dor de cabeça, era o demônio.
E não é assim também. O demônio existe, ele age, mas ele só age também com a permissão de Deus. Principalmente se você é cristão. A gente vê lá o livro de Jó, lá ele tentou Deus porque Deus permitiu. Então ele também não age de qualquer jeito também. Então não é tudo é ele. Ele age, não podemos negar a existência nem a ação do demônio, mas também não quer dizer que tudo é ele. Ok? E aconteceu um fato na vida dele que mudou a vida dele. Ele começou a estudar primeiro filosofia, tá? Ele era muito estudioso, isso aí é verdade. Desde criança ele foi muito estudioso. Então primeiro ele começou a estudar filosofia. Só que aí aconteceu um fato interessante com ele. Quando ele estava voltando da faculdade de filosofia que ele estudava, ele e um amigo, um raio, estava chovendo, e um raio matou esse amigo dele, quase matou ele também. Aí, ele ainda era católico, ele fez uma promessa para Santa Ana. Quem é Santa Ana? A mãe da Virgem Maria de Nossa Senhora. Que se ele não morresse, que ele ia ser padre. Olha só, superstição. Para ser padre, a gente tem que ter vocação. Tá? Não é, eu quero ser padre. Não, não é assim. Tem que saber se você tem vocação para ser padre. Eu queria ser padre também, mas eu não tinha vocação. Então, ele fez essa promessa. Olha só que absurdo. Né? Então, ele falou para os pais dele que se ele não morresse, que ele ia ser padre. E os pais aprovaram isso, porque eram católicos, do jeito deles, tinham superstição, mas eram católicos. E os pais aprovaram, então, já que ele não morreu, então ele acabou entrando no seminário. Mas ele não tinha vocação para padre. A gente vê que ele não era a vocação dele. E ele começou ele entrou para o seminário, ele era agostiniano, para a congregação, né, de Santo Agostinho, que fundou Santo Agostinho. E aí ele começou a estudar, porque para ser padre precisa estudar filosofia e teologia. E ele já tinha estudado filosofia, terminou, estudou também teologia. Para ser padre tem que estudar 3 anos de filosofia e 3 de teologia. Ok? E aí ele se formou como doutor em Bíblia. Tá? Ele era especialista em Bíblia, Lutero, ainda como padre ainda. Tá? Ele fez especialidade, a especialização dele era em Bíblia. Ok? Ele gostava muito das cartas de Romanos e Gálatas, porque falava da fé. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Ok? Então, ele, como padre, ele começou a ensinar filosofia, teologia. Só que aí o que aconteceu? Nessa época, a igreja, isso aí a igreja reconhece, inclusive nessa parte aí, ele não estava 100% errado, a igreja reconhece isso. Tá? A igreja tinha muitos erros humanos. Erros humanos a igreja tinha, a igreja não esconde isso. Muitos papas, bispos e padres que eram ordenados sem preparo, a igreja reconhece isso. Sem preparo espiritual. Tá? Tinha a questão da investidura leiga, os leigos se intrometiam muito nas coisas da igreja. A igreja tinha um luxo mundano muito grande, até orgia mesmo, né, de padres e bispos. A igreja não esconde isso. Houve isso na história da igreja. No século X, gente, Lutero é do século XVI. No século X foi o pior século da igreja. A igreja só não acabou porque Jesus Cristo está nela. A prova de que a igreja católica é a igreja de Jesus é que ela já era para ter acabado. Os próprios padres, bispos e papas já tinham que ter acabado, já podiam ter acabado com a igreja. Por causa dos erros humanos da igreja. Humanos. É o que Jesus falou. Na igreja tem o joio e tem o trigo. Tem peixe bom? Tem peixe bom. Mas tem peixe ruim. Até hoje é assim. Quantos padres aí, eu não sou de falar nomes aqui, mas quantos padres aí hereges na internet? Fala que o demônio não existe. Agora um padre aí, não vou dizer o nome dele, que eu não sou de falar nomes aqui. Há pouco tempo aí falando que a igreja católica não é a igreja de Cristo, que a igreja foi fundada por Constantino. Um padre falou isso. Um padre disse isso. Falou aí. Um padre de São Paulo aí. Entendeu? Então quer dizer, muita gente segue ele. Ele é claramente da teologia da libertação. O
que é a teologia da libertação? Tira Deus do foco e bota o homem. Ah, mas porque ele faz caridade? Ah, é um padre maravilhoso. Gente, fazer caridade, filantropia, qualquer um faz. Não precisa ser católico para fazer filantropia. Muita gente que não é católico faz caridade. Então, porque ele faz aí um pouquinho de caridade, aí muita gente segue ele. Ah, é um padre maravilhoso. Ele é um herege. Todo mundo sabe de quem eu estou falando. Todo mundo sabe. Eu acho que já foi, inclusive, acusado de pedofilia na época. Não sei se foi provado, se não foi, mas foi acusado na época de pedofilia. Se foi provado, eu não sei. Então, a igreja não esconde os erros humanos da igreja. Então, na época do Lutero, tinha realmente erros humanos na igreja. Claro que tinha. Então, quando ele foi para Roma, ele viu tudo isso. E ele se escandalizou com tudo isso. Um luxo muito grande, que a igreja na época era muito rica mesmo. Realmente a igreja não esconde isso. A igreja tinha um estado pontifício. Tá? Mas isso aí tudo tem um contexto histórico que eu não vou poder explicar aqui agora. Tá? Então ele viu realmente a miséria humana da igreja. Os padres não tinham preparo, vivendo num luxo muito grande. E realmente ele se escandalizou. A questão das indulgências, né? Muita venda de indulgências. A indulgência, eu já fiz um vídeo aí. A indulgência não tem problema. A indulgência, gente, tá aprovado pela igreja. O que não pode é fazer comércio e venda de indulgências. Isso que não pode. Então tinha alguns bispos na época que começaram a realmente abusar, ficar com o dinheiro do povo, não é? Então isso tudo fez o Lutero se revoltar. Nessa parte ele não estava errado. Não estava, a igreja reconhece isso. Tanto a igreja reconhece isso, que das 95 teses do Lutero, a igreja aceitou algumas. Eu não lembro agora de cabeça. Acho que foi 40 e poucas. A igreja aceitou, falou que ele tá correto, ele não estava errado. Agora, a igreja rejeitou um monte também. Aí, né, a igreja analisou tudo aquilo que ele escreveu e falou, algumas coisas estão corretas, mas algumas não estão. Tem coisas que ele falou que não está correto. Então a igreja reconhece que o Lutero não estava 100% errado. O grande erro do Lutero eu vou dizer daqui a pouco qual foi. Entendeu? Então, eu não vou dizer que ele era uma má pessoa. Não vou dizer isso. Infelizmente, ele não soube diferenciar, jogar fora os peixes ruins, e ele jogou fora a rede, a igreja. Aí é o erro dele. Entendeu? Ele não entendeu, tá? A parábola do joio e do trigo que Jesus falou, que na igreja vai crescer junto, né, os peixes bons e os peixes ruins. Você não pode jogar fora a rede, você tem que separar os peixes bons dos maus. Então você não pode abandonar o barco, a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. O Papa é o vigário de Cristo. Se houver papas indignos, tudo bem, a igreja reconhece que realmente houveram papas indignos, mas houveram papas maravilhosos, extraordinários. Muito mais papas bons do que ruins, muito mais padres bons do que ruins. Por causa de uma minoria, você não pode jogar fora a rede. Simplesmente você tem que separar. Ó. Se não presta, larga pra lá. Igual, o que eu faço, gente? Eu vejo se aquele padre ali presta ou não presta. Se ele presta, estou falando em termos de doutrina. Eu jamais vou criticar o padre aqui. Quem vai julgar é Deus. Estou dizendo em termos de doutrina. Eu só sigo aquele padre que eu vejo que ele é fiel, a igreja é fiel a Deus. Aí eu sigo. Agora, se é um padre herege, começa a dizer um monte de besteira, eu não sigo ele. Eu não fico falando mal dele, mas eu não sigo ele. O Lutero tinha que ter feito isso. Não é esculhambar a igreja como ele fez. Que está tudo errado, tem que mudar tudo na igreja, fundar uma nova religião. Aí ele errou. A igreja, gente, você não pode dizer que está tudo errado. Não, claro que não. Você não pode abandonar a igreja que tinha 1500 anos, né? Falar que está tudo errado, que não existe papa, que não existe tradição, que não existe missa, que não existe santo, que não existe... Aí não, aí é onde que ele errou. Na parte humana ele acertou, ele estava certo, mas ele errou na doutrina.
É aí que pega. Tá? Então o erro dele foi esse. Aí ele brigou com a igreja, brigou com o Papa, por causa disso que eu já contei. Aí ele se rebelou contra a igreja. Aí ele começou a desafiar a igreja. Primeiro ele começou a desafiar o Papa. O Papa mandou para ele uma carta para ele se, porque ele era padre ainda. Então ele começou a ensinar coisa errada. Como eu já falei, temos de doutrina. Estou falando de erros humanos. Agora eu estou entrando na doutrina, que é o que nos interessa. Então ele começou a pregar coisas que estava errado. Então o Papa falou para ele: você tem que mudar, porque você, como padre, você está ensinando errado. E ele não aceitou. Desafiou o Papa, queimou em praça pública, né, o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o Estatuto da Igreja, que rege a Igreja. O Papa mandou uma carta para ele que chama-se Bula Pontifícia. Ele foi lá e queimou a bula do Papa. Aí não teve jeito, o Papa teve que excomungar ele. Papa Leão X. Por isso que muita gente não gosta do Papa Leão X, fala mal dele. Ao Papa que excomungou Lutero. Mas o Papa não tinha outro jeito. Ué, depois de tudo, ele se rebelou contra a igreja, o Papa teve que excomungar ele. Ou seja, então agora você está fora da igreja. Você não é mais padre, você não pode mais ensinar como padre católico. Então aí que ele se juntou. Aí vem a parte política, que eu não vou entrar. Se juntou lá com pessoas lá, né, da Alemanha lá. E aí começou a se... aí ele começou realmente uma rebelião contra a igreja. Até que ele fundou então a igreja luterana, que foi os discípulos dele começaram a seguir ele, tá? E aí aconteceu essa revolução protestante que nós temos até hoje, ok? Então, colocar a coisa no devido lugar. O Lutero, tá? Ele não é santo, mas ele realmente terminou como herege. Por quê? Porque ele não voltou atrás nos erros de teologia. Não é na questão humana. Na questão humana ele não estava errado. A igreja reconhece isso. Tanto que a igreja depois fez o concílio de Trento e a igreja acabou com muita coisa que estava errado. Temos humano. Tá? Agora, na doutrina, aí não. Aí a igreja não abriu mão de nada. Ok? Da fé católica. A igreja não abriu mão. Então, ele, infelizmente, ele se tornou um herege. Tá? Infelizmente. Tá? Por quê? Porque ele começou a ensinar coisas que 1500 anos a igreja ensinou diferente. Tá? Aí começou a questionar, né, toda a doutrina católica que hoje os protestantes questionam. Que não tem santo, que não tem... tem muita coisa também que ele não falou que os protestantes também hoje seguem. Isso é verdade também. Ele não era contra Maria, ele não era contra a imagem. A imagem, ele falava, se você quiser ter imagem da sua casa, tem. Se não quiser, não tem. É o que ele falava. Mas ele não era contra Maria. Eu falei em vários vídeos já. Ele rezava o Magnífico, a oração de Nossa Senhora todo dia. Então ele não era contra Maria. Tá? Agora, infelizmente, ele errou. Tá? Por quê? Quais são os três principais erros de doutrina dele? Tá? É aí que pega, tá? É aí onde há contradição, até hoje, entre católicos e protestantes, por causa dele. Tá? Veja, primeira coisa que ele falou, a salvação é só pela fé. Como eu já disse antes, ele pegou a carta aos Gálatas e a carta aos Romanos e falou que a salvação era só pela fé, sem as obras. Por isso que eu já fiz aí vários vídeos sobre isso, fiz até um vídeo sobre isso, salvação pela fé e as obras. Tiago diz que a salvação é pela fé e pelas obras. Ele não gostava da carta de Tiago, ele não tirou da Bíblia, mas ele fez a tradução da Bíblia, não tirou da Bíblia protestante, mas ele não gostava da carta de Tiago. Ele gostava de Gálatas e Romanos, porque lá fala da salvação pela fé. Tá? Já expliquei sobre isso, já falei sobre isso. A salvação, gente, não é só pela fé. É pela fé e pelas obras. Está bem claro, eu fiz um vídeo sobre isso, se você quiser, depois você vê. Segunda coisa que ele dizia, não tem tradição, não tem magistério, somente a Bíblia. Se não tiver na Bíblia,
Esquece. É um erro. Tem muita coisa que Jesus ensinou que não está escrito na Bíblia. Onde está escrito que os sacramentos são 7? Não está escrito na Bíblia. A palavra purgatório não está escrito na Bíblia. O credo que a gente reza, aquela oração que a gente reza, não está na Bíblia. A oração não está. Entendeu? Então tem muita coisa que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram, que não foi escrito. O que é a Bíblia? É a revelação escrita. Mas antes da Bíblia houve a tradição, aquilo que Jesus ensinou que não foi escrito. O próprio Jesus não escreveu nada. Os apóstolos começaram a escrever depois de 50 anos. A primeira carta aos Tessalonicenses, o primeiro livro, foi terminar de escrever a Bíblia no ano 100, o Apocalipse. Então a igreja já existia na época do Novo Testamento. Então a pregação era o quê? Oral. Os apóstolos ensinavam, né, depois que eles começaram a escrever. São Paulo que começou a escrever. Não foi nem os apóstolos, foi São Paulo. Primeiro que começou a escrever. Aí depois São Pedro, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João escreveram os evangelhos. Mas o primeiro que escreveu foi São Paulo, a carta aos Tessalonicenses. Então, gente, outra coisa, não está escrito na Bíblia que só vale aquilo que está escrito ali. Gente, o cristianismo é uma religião. Jesus Cristo é uma pessoa, não é um livro. A Bíblia faz parte da nossa fé, é um componente da nossa fé, mas não é a nossa única regra de fé. Claro que não. Tem a tradição e também tem o magistério que interpreta a Bíblia e a tradição. E o Lutero falou que não tem magistério, não tem papa, não tem bispo, não tem padre, é só eu e a Bíblia. Está errado, gente. Jesus deixou Pedro e os apóstolos. É o que a igreja chama de sucessão apostólica. E ele começou a chamar o Papa de anticristo, que o Papa era a besta do Apocalipse. Pelo amor de Deus, gente, isso não tem cabimento. Isso aí é de uma loucura muito grande. Dizer que o Papa é a besta do Apocalipse é de uma loucura imensa. Tá? Então, outra coisa grave. Não é só a Bíblia é a única regra de fé. Eu interpreto a Bíblia. Não é mais a igreja, agora sou eu que interpreto. Gente, isso é um perigo. Por que tem mais de 20 mil igrejas hoje? Porque cada uma interpreta de um jeito. Entenda isso. Você já deve ter ouvido falar de João Calvino. Calvino era amigo de Lutero, depois se rebelou contra ele, fundou a igreja presbiteriana. Vou dar outro exemplo. Você sabia que o R.R. Soares... Gente, isso aqui que eu estou citando nomes aqui porque... todo mundo sabe disso, eu não estou falando mal, eu estou falando, isso aqui é verdade que eu estou falando. O R.R. Soares, ele é cunhado do Edir Macedo, da Universal. Eles eram da mesma igreja, eles brigaram, e o R.R. Soares fundou a igreja Mundial. Não, Mundial é do Valdomiro, tá vendo? É tantos que a gente até confunde. A do Valdomiro que é Mundial. A do R.R. Soares é da Graça, Igreja da Graça. Por que o R.R. Soares fundou a Igreja da Graça? Porque ele brigou com o Edir Macedo e ele então fundou a igreja dele. Mas ele é cunhado do Edir Macedo, é casado com a irmã dele. O Edir Macedo é da Universal e o R.R. Soares é da Igreja da Graça. Tá vendo? Então, por quê? Porque cada um, né, funda a sua igreja, porque cada um não concorda com o outro. Eu discordo, então se eu discordar de você, vamos supor que eu comece a discordar de você, eu vou fundar, se eu quiser, se eu tiver dinheiro de hoje para amanhã, se eu ganhar na loteria, eu posso fundar a minha igreja. Eu não concordo, eu começo a ler a Bíblia, não concordo com isso, então eu mesmo posso fundar a minha igreja. Né? Eu posso então alugar um lugar, né? Qualquer lugar aqui de Itaperuna, amanhã eu vou dar um nome, tem que ter um nome, né? A igreja, não sei, de Jesus Cristo, não sei. E amanhã eu mesmo posso fundar a minha igreja. Aonde que Jesus autorizou isso? Aonde? Onde que está escrito isso, que Jesus autorizou eu fundar a igreja? Jesus diz bem claro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele falou as minhas igrejas, falou pronome possessivo no singular. Pessoal singular. Jesus não autorizou ninguém fundar a igreja. Eu não posso fundar nenhuma igreja, eu não posso. Independente de qual igreja seja. Eu não tenho autoridade para isso, gente. Jesus não me deu essa autoridade para fundar a igreja. Então, olha só
o erro do Lutero onde que chegou, por causa de uma interpretação errada da Bíblia. Isso fez que ele ficasse angustiado. Diz que ele morreu brigado com a igreja, ele não se reconciliou com a igreja, mas ele morreu angustiado. Os próprios biógrafos dele, que não são católicos, dizem que ele morreu angustiado por causa da confusão que ele arrumou, da divisão que ele colocou no cristianismo. Como eu falei, gente, a igreja perdeu 1/3 dos fiéis na Europa e nos outros lugares também. Não tinha essa divisão que tem hoje. Por causa dele. Ele que causou isso. Aí ele se casou. Tá? Aí ele casou, teve filhos, traduziu a Bíblia. Tirou, né, os discípulos dele tiraram 7 livros. Outra coisa errada. A Bíblia diz isso. Não podemos tirar nada, nem acrescentar, nem tirar nada. Os discípulos dele tiraram 7 livros. Todo mundo sabe que a Bíblia protestante tem 66 livros. Tem 7 a menos. Coisa que também não pode. É outro erro. Então, gente, tem gente que coloca ele lá nas alturas. Não pode, gente. O que ele fez foi gravíssimo. Ele tinha razão numa parte, só que infelizmente ele errou numa outra muito mais grave, que é na parte doutrinária. Entendeu? Então, infelizmente, não tem como defender ele. Tá? Não tem. Infelizmente, ele não tem defesa. Agora, não podemos dizer que ele está no inferno também. Isso aí está errado. A igreja nunca disse o nome de ninguém, nem Judas. Então, não é verdade que ele está no inferno. É verdade que houveram santos que tiveram visões dele no inferno. É verdade, o Padre Pio. Tá? Mas a igreja não obriga a gente a acreditar nisso. Tá? Não é obrigatório você acreditar nisso. Hoje, qual é a opinião da igreja hoje sobre... O que a igreja fala hoje sobre o Lutero? Tá? A igreja hoje... Porque a igreja hoje, gente, ela quer o quê? Conversa, diálogo. E ela tem uma relação muito boa com os luteranos. Sabia disso? Graças a Deus. Com os últimos papas, antigamente não. Houveram muitas... Depois disso, houve muita guerra entre católicos e protestantes. Até mortes, né? Houve a guerra, acho que não sei se é dos 100 anos, não sei. Houve uma guerra, inclusive, na Europa, entre católicos e protestantes. Na época, foi um banho de sangue. No Brasil, houve matanças aqui também entre católicos e protestantes. Tá? No começo, porque eles vieram para cá, em 1517, que a igreja já estava aqui. Foi a igreja que veio para cá primeiro, a igreja católica, todo mundo sabe disso. Né? Que a igreja católica veio para cá, para o Brasil primeiro. Então depois, quando chegou os protestantes, houve um brigueiro, houve briga mesmo. Hoje não, graças a Deus, hoje tem um diálogo muito grande entre católicos e luteranos. Tá? Os últimos papas, de João Paulo II para cá, houve uma aproximação muito grande. Tá? O Papa Bento, do Papa... o Papa Francisco, então, foi um dos que mais acolheu os luteranos. Inclusive o Papa Francisco até recebeu luteranos lá no Vaticano e colocou até uma estátua do Lutero lá no Vaticano, e muitos católicos criticaram. Mas não quer dizer que o Papa está dizendo que o Lutero já é bonzinho, que ele estava correto. Não, isso aí, gente, é diálogo. É para a gente conversar, para a gente ser amigo. A gente não precisa ser inimigo. Não é porque a gente não concorda que a gente precisa ser inimigo, não. Então o Papa Francisco quis unir. É o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É o diálogo, é a conversa. Vamos conversar? Você aceita? Se você aceita e eu aceito, vamos conversar. Então é isso que a igreja quer. Ecumenismo é isso, buscar o quê? Um diálogo. Claro que tem coisas que nós não concordamos. E a igreja não vai abrir mão de nada. Temos de doutrina. Entenda isso. Ecumenismo não quer dizer que a igreja vai abrir mão da doutrina, nada disso. O que é verdade, a verdade não muda. A doutrina da igreja católica, ela não muda. Você não vai ver a igreja mudar uma vírgula. Tá? Agora, a igreja quer o quê? Uma conversa, um diálogo, para a gente pelo menos viver bem, se entender bem. Se não der para unir na doutrina, pelo menos um respeito, que não haja briga, que não haja, cada um possa ter liberdade de culto.
tá? E a igreja hoje, graças a Deus, tem um diálogo muito grande, não só com os luteranos, mas também com aqueles protestantes mais sérios. A igreja não tem diálogo com essas seitas, aí não tem como. Porque tem igrejas sérias e tem seitas. As seitas, a igreja não tem conversa, aí não tem como. Tá? Agora, aquelas igrejas mais sérias, tá? Posso citar algumas aqui: a Batista, a própria Presbiteriana, a igreja metodista, são igrejas sérias, que a igreja reconhece a seriedade, diferente dessas seitas malucas aí, que a igreja não dá nem bola, tá? Que fica falando essas besteiras na internet aí, que o Papa é anticristo, que o Papa é a besta, aí a igreja não dá nem ouvido, tá? Mas então a igreja hoje tem essa conversa, tá? Com os luteranos, tá? Então, gente, eu espero que você tenha gostado, tá? Então, Lutero, para nós católicos, infelizmente, né, ele é um herege. Por quê? Porque o protestantismo tem heresias para nós católicos, mas isso não quer dizer que ele está no inferno. A igreja nunca disse isso. E a igreja hoje tem um diálogo, uma conversa, não só com os luteranos, mas também com aqueles protestantes que são abertos ao diálogo, ok? Então, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar aí nos comentários. E você pode ver filmes, você pode procurar estudar um pouco, tá, sobre, né, a vida de Martinho Lutero. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.